Boa noite, graça e a paz. Tudo bem, gente? Bom, eu acho que algumas pessoas não me conhecem, né? Muito prazer, eu sou o Felipe Bittencourt, algumas pessoas me chamam de Bitten, Bittencourt. E eu estou aqui na PIB, em Campo Grande, né? Desde 2016. E desde 2016 eu comecei a ter a oportunidade de ser voluntário em algumas áreas aqui na PIB, né? Entre elas a Escola do Discípulo, né? Sou líder de célula, tenho trabalhado aí com o pessoal da mídia, da comunicação, obrigado. E inclusive já aproveitando, fazer o jabá, se você não segue o Culto de Sábado, @Culto de Sábado, segue lá, a gente tem muita coisa nova e legal para compartilhar esse ano com você, tá bom? E bom, a gente continua hoje com a série Momento. No sábado passado, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre visão, né, a razão, aquilo que Deus gera no coração dele, ele sonha com uma obra, com algo que precisa ser feito, e ele escolhe pessoas, e ele compartilha aquilo que está no coração dele, e a pessoa começa a sentir esse ímpeto, essa coisa irresistível de caminhar, de andar, de se mover em direção a uma obra, uma promessa, uma visão que Deus compartilhou com essa pessoa. E a gente pôde ver que a visão ela tem algumas etapas. Ela tem o momento que a gente entende, o momento do desafio, mas é algo que a gente simplesmente não consegue ficar parado. É algo que a gente vê acontecendo e a gente fala, eu preciso trabalhar em cima disso. Eu preciso resolver essa situação. Eu preciso fazer isso. Eu não consigo dormir à noite, eu não consigo simplesmente olhar para isso e ver como está. Eu preciso transformar essa situação. E essa é a razão, é a visão, é o que Deus está compartilhando conosco, é o que Deus fala conosco. Mas é impossível você ter uma visão e você caminhar em cima dessa visão em direção a ela se você não tiver fé. É impossível isso acontecer. É impossível. E hoje eu quero falar justamente, como vocês já viram aí no culto, como vocês já viram aí na intercessão e tudo que a gente falou, nós vamos falar sobre fé. Só segundo episódio dessa série. E a visão, ela depende da fé para acontecer. Os frutos da sua visão são consequência do tamanho da sua fé. Os frutos que você gera a partir daquela visão que você caminha em direção a ela. Os resultados disso dependem do tamanho da fé que você tem. E você pode sim conquistar a visão que Deus tem para a sua vida e aquilo que Ele colocou no seu coração. Com uma fé pequena, com uma fé grande. Isso vai acontecer. Mas os resultados que vão vir, os frutos que vão vir, dependem muito do tamanho da sua fé. E eu queria começar com esse versículo. Jesus, ele fala assim, respondeu Jesus. Não precisa abrir, tá? Depois você vai abrir lá em Hebreus 11, já se quiser abrir, já pode deixar aberto aí no seu colo. Mas em Mateus 11, 22 e 23, Jesus fala assim, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Jesus ele está com os discípulos e ele chega e fala, olha, se vocês tiverem fé, vocês podem dizer a essa montanha para ela se lançar no mar e ela vai sair da frente de vocês. E os judeus, eles faziam algumas analogias, e a analogia sobre problemas era sempre um monte. Então o que Jesus está falando aqui, em Mateus 11, 22, ele está falando, olha, se aparecer um problema na sua frente, mesmo que ele seja do tamanho de uma montanha, se você tiver fé, você pode dizer a esse problema que saia da sua frente, e ele vai sair. E quem não quer viver assim? Quem não quer ter esse tipo de fé? Imagina, você está com algum problema na sua família, problema financeiro, e você simplesmente olha para aquele monte e fala assim, sai da minha frente. Quem não quer viver dessa maneira? Todo mundo quer ter esse poder de mover montanhas, de mover problemas, de tirar essas coisas da sua frente, isso que te impedem. Imagine se você tivesse uma fé que você pudesse viver além das possibilidades. Imagine o que você faria. O Yuri comentou, né? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Se você tivesse toda a fé do mundo agora, nesse momento, e pudesse fazer o que você quisesse, o que você faria? Quais seriam as suas possibilidades? E a fé, ela acaba com o medo. E o medo acaba com a fé. São duas coisas que se batem de frente. E aí eu vou para o nosso texto principal e eu queria que você abrisse aí e lesse comigo lá em Hebreus 11, 29. A gente vê o autor de Hebreus
falando de uma galeria de heróis, que ele vai chamar a galeria de heróis da fé, e ele fala de vários nomes. Se você ler o capítulo, você vai vendo todos esses nomes. E no versículo 29, ele fala assim: pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Quem mais direi? Não tem tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso tudo eles fizeram com a fé. Imagina se você tivesse essa fé. Essa fé que você pudesse simplesmente fugir de qualquer inimigo ou da fraqueza você tirar força. Imagine se você tivesse a fé de derrubar muralhas, de atravessar o mar. Imagine se você tivesse essa fé. E eu quero apresentar para vocês, e muitos de vocês já conhecem, Billy Graham. Talvez um dos maiores, se não o maior pregador que já existiu do Evangelho no nosso século. E Billy Graham, ele faleceu exatamente no ano passado, em 2018. Ele faleceu em 21 de fevereiro, com 99 anos. E o Billy Graham, ele foi um pregador que fazia cruzadas. Então, ele ia para um local, se reunia num estádio, em locais gigantes, vinham milhares e milhares de pessoas ouvir a pregação que ele tinha para falar. E foram fazer um levantamento de todas as pessoas que o Billy Graham alcançou e todas as pessoas que tomaram a decisão de aceitar a Cristo enquanto ele pregava. Em 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para aceitar Cristo como Senhor e Salvador. 2,5 milhões de pessoas tinham aceitado Jesus em suas cruzadas. E aí depois ele começou a fazer programas de televisão e rádio, e aí, a partir de 2008, a audiência do Grant's Lifetime, que era o programa que ele tinha, incluindo rádio e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas escutando e ouvindo a mensagem de Billy Graham. Isso hoje é um pouco mais de 10% da população do mundo, 2,2 bilhões de pessoas ouvindo a voz desse homem pregando sobre Jesus Cristo. Então, o Billy Graham foi um homem, que entendeu qual é a visão que Deus tinha para ele. Ele falou assim: eu quero alcançar as nações através da palavra. Eu quero usar a minha voz como instrumento para alcançar o coração de cada pessoa desse mundo. E ele teve a fé grande o suficiente para entender que ele podia fazer o impossível. E ele fez. Imagina alcançar 2,2 bilhões de pessoas ouvindo desde 2008. Não foi um dia, não. Isso são pessoas ouvindo desde 2008 o programa que ele tinha. Então, o tamanho da sua fé são os resultados que você vai ter em direção à sua visão. Sem fé, você não consegue alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Sem fé, você não se move. Você fica paralisado. Você fica... Já viu aquela varinha, aquelas pessoas que ilustram alguns cartoons da academia, que tem uma varinha, um chocolate, você fica na esteira correndo, e você nunca consegue alcançar o chocolate? Isso é alguém que não tem fé. Você sempre está olhando diante da visão que Deus te deu, aquilo que Deus tem para você, aquilo que você quer conquistar, e você corre e a coisa não chega, não alcança, não vai, parece que está cada vez mais longe. É a mesma coisa se você não tiver fé. Sem fé, os problemas são maiores. Sabe as montanhas, como a gente leu lá em Mateus, em Marcos, que Jesus fala? As montanhas, elas vêm e vocês olham e falam: não vai dar. Isso são para pessoas que não têm fé. Sem fé nós temos medo de cumprir a visão que Deus nos deu. Sem fé a gente patina, a gente não consegue. Tudo parece impossível, tudo parece inalcançável. Você olha e Deus coloca uma visão sobre você, quer ser líder de célula, você fala: não vai dar, não vai dar. Ou Ele coloca alguma coisa na sua mão para você cumprir dentro do ministério aqui, em alguma coisa da igreja, você fala: não vai dar. Ou você está lá na sua faculdade e Deus fala: eu quero levantar você aí como voz profética, e você fala: não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Isso são pessoas que não têm fé. O medo paralisa você e você não consegue caminhar. Nós sempre damos desculpas para sustentar o fracasso da visão.
Nós sempre utilizamos de agentes externos ou coisas que não têm relação com aquilo que Deus colocou para sustentar o fracasso da visão que Deus te deu. Mas, na verdade, é porque nós não temos fé para cumprir aquilo que Deus deu para a gente. E eu quero compartilhar com você, nessa noite, essa frase de Billy Graham que fala: o medo pode nos paralisar, nos impedir de acreditar em Deus e nos deixar sem fé, nos fazer deixar sem fé. O diabo ama um cristão medroso. Então, quando nós abraçamos o medo e dizemos que não vai dar, e olhamos para os problemas e vemos que existem coisas que vão nos impedir, e a gente fica e cresce aquele medo no nosso coração, a gente não consegue caminhar em direção àquilo que Deus deu para a gente. E eu queria compartilhar com vocês hoje 3 fases da sua fé. 3 fases para a gente caminhar em direção à visão que Deus nos deu, tendo fé em nosso coração. A primeira é como nós conseguimos essa fé. Já que eu estou cheio de medo, já que eu tenho muita coisa, já que eu olho para os problemas, eu não consigo, como que então eu alcanço essa fé, que vai fazer com que eu caminhe? A segunda coisa é como nós permanecemos nessa fé. Porque a palavra vai falar de pessoas que não permaneceram na fé, que abandonaram a fé. Como que eu faço para permanecer, para manter isso firme no meu coração? E terceiro, onde a nossa fé é provada. Porque às vezes a gente tem uma falsa fé, mas na verdade a gente está se apoiando em outras coisas que não são na fé verdadeira. Eu quero compartilhar isso com você. E eu quero compartilhar agora como a gente consegue ter fé, e essa frase do Billy Graham que fala: eu nunca fui ao Polo Norte, e ainda acredito que há um Polo Norte. Como eu sei? Eu sei porque alguém me contou. Li sobre isso em um livro de história, vi um mapa em um livro de geografia, e acredito nos homens que escreveram esses livros. Eu aceito isso pela fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O que Billy Graham está falando é que quando alguém fala alguma coisa sobre algo, e ele acredita nessa pessoa, ele acredita naquilo que essa pessoa está falando. Então, Billy Graham está falando: olha, a minha fé, ele veio quando eu ouvi a palavra de Deus. A minha fé vem quando eu ouvi que Cristo era o meu Salvador. E aí a primeira pergunta é respondida: como nós temos fé? Como nós alcançamos a fé? Como nós descobrimos essa fé? Como nós abraçamos essa fé de qual a gente está falando, que faz com que a gente caminhe em direção à nossa visão? 2 Pedro 1, Pedro vai falar: Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Judas 1:3 vai falar: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Então a pergunta é: onde eu consigo essa fé? Eu respondo para você: essa fé já está em você. No dia em que você ouviu sobre Jesus e você decidiu que na sua vida existe alguém que vai dizer o que você tem que fazer, vai guiar a sua vida com princípios do reino, vai dizer sobre o amor, aquela pessoa que vai conduzir a sua vida e vai falar: olha, esse é o caminho que é bom para a sua vida. Nesse momento em que suas escamas caíram, que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, já foi derramado toda a fé que você precisa sobre a sua vida. Você já tem isso. O dia que você falou: eu creio em Jesus e Ele é que vai guiar a minha vida, Ele é que vai direcionar a minha vida em tudo que eu fizer, eu não mando na minha vida mais. Nesse momento, já existe fé sobre o seu coração. É isso que Billy Graham fala em Romanos 10, 17, fala: quando eu ouvi a palavra de Deus pela primeira vez, é que ele está falando no sentido de evangelização, quando foi pregado, quando você foi alcançado, você entendeu aquilo e você creu naquilo, a fé já foi depositada no seu coração. Então nós já temos a fé que nós precisamos. O que nós precisamos é batalhar por essa fé. É fazer com que ela cresça, é fazer com que ela amadureça, é fazer com que ela se torne, assim como Jesus vai falar sobre a semente de mostarda. Todo mundo já ouviu essa expressão. A fé é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada se torna a maior das árvores. Essa semente de mostarda que Jesus está falando é a fé que você já recebeu. Quando você aceitou a Cristo, você já recebeu essa fé. O que você precisa fazer é regar essa fé, trabalhar em cima dessa fé, batalhar por essa fé, para que ela cresça, para que ela se torne grande, para que ela se torne gigante, e para que você caminhe em direção à sua visão. A busca para encontrar a fé acaba quando encontramos a Cristo. A busca pela fé acaba quando encontramos a Jesus Cristo. Mas a busca pelo crescimento e pelo amadurecimento, por regar essa planta, depende de uma vida inteira. Depende de uma vida com Cristo. Então nós já descobrimos como que nós temos fé. Vira para o teu irmão e fala assim: você já tem essa fé.
Essa é uma pausa que a gente dá e fala para os irmãos falarem para o lado para a gente poder beber água. Tá bom? Então, esse é um macete. Tá? Então, se você estiver dando uma palestra ou pregando alguma vez, já usa isso aí. Então, nós já temos essa fé. Você já tem essa fé. E agora a segunda pergunta que surge: como nós permanecemos nessa fé? Como nós fazemos com essa fé cresça em nós? Nós já temos essa fé, já foi derramada sobre nós. Assim como o Judas falou, nós precisamos batalhar por essa fé. Como que a gente faz isso? Como que a gente constrói isso? Se você ler Hebreus 11, o que está aberto aí no seu colo ou no seu celular, você vai ver a galeria de heróis da fé, e você vai ver aquele texto que a gente leu. E você vai ver que nessa galeria tem algumas pessoas que não são muito merecedoras de algumas coisas se a gente for olhar do ponto de vista humano. Lá em Hebreus 11, no início, ele vai falar que Abraão foi um herói da fé. Só que Abraão, se você conhece a história de Abraão, você vai saber que ele era um mentiroso. Que ele era alguém que mentia. Outra pessoa que está lá é Jacó. Jacó era um herói da fé. Só que Jacó era um enganador. A terceira pessoa que a gente vê lá é Moisés. Só que Moisés, ele não entrou na terra prometida por uma desobediência. A outra pessoa que a gente vê é Davi. E Davi, a gente conhece a história, ele foi um grande guerreiro, alguém segundo o coração de Deus, mas foi alguém que foi adúltero. A gente tem Gideão, que terminou a sua vida cheia de orgulho. A vida cheia de... Vai cair aqui? É por isso? Estou olhando, não. Está de boa? Uma vida cheia de orgulho, uma vida onde ele decidiu ser rei quando Deus falou que ele não precisava. E tem Sansão, que era mulherengo. Então essas são as pessoas que o autor de Hebreu vai dizer que são os heróis da fé. Aí você vai falar, mas espera aí, eles não eram perfeitos. Sim, mas eles são considerados heróis da fé. Então a nossa fé, ela não só já está em nós, mas para permanecer nessa fé, ela não é sustentada por você mesmo. Ela não é sustentada por quanto você é santo, ou por quanto você trabalha na igreja, ou por quanto você faz isso ou aquilo. Não. A fé é sustentada por uma outra coisa. Lá em Tiago 5,17, a gente vai ver Tiago falando assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E essa primeira parte ele fala, Elias era humano como nós, era assim como eu e você, alguém como a gente. E ele orou, e não choveu por 3 anos e meio. Será que nós temos fé suficiente para orar sobre Campo Grande e falar, não vai chover, ou vai chover por 3 anos e meio, ou por qualquer outra coisa parecida? Sendo que a palavra de Deus fala que ele era humano como nós. Deus usou pessoas cheias de erro, cheias de pecado, e Deus usa a gente também. Isso é uma prova de que Deus continua usando a gente e vai continuar usando a gente, mesmo a gente estando cheio de erros, cheio de pecado, porque a fé, ela não está baseada em você mesmo. Ela não está sustentada em você mesmo. Isso é maravilhoso, porque se fosse sustentado em mim ou em você, a gente ia quebrar a cara, porque a gente falha, a gente peca, e você sabe disso muito melhor do que eu mesmo te conheço, você se conhece, eu me conheço, eu sei que se a fé fosse sustentada por quem eu sou, eu nunca ia alcançar a visão de Deus, eu nunca ia alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu falho, eu erro e eu peco, mas Deus continua usando aqueles que são pecadores, aqueles que são falhos, porque a fé não está sustentada em nós mesmos. A fé, como muitos dizem aí, não é um salto no escuro. A fé não é algo que eu escolho e eu olho e eu vou pular e eu vou saltar e a coisa vai acontecer, eu vou descobrir dentro de mim as respostas, eu vou descobrir dentro de mim aquilo que é verdadeiro. Isso é uma mentira. A fé não é isso. Você conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida não é descobrindo dentro de você mesmo, ou olhando para você mesmo, ou olhando para os seus sentimentos ou para o seu intelecto. A fé não faz isso. Quando você faz isso, você está se apoiando em algo que é fraco, que é em você mesmo. E você sabe que você é fraco e pecador. Nós sabemos que nós somos fracos e pecadores. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo vai dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É por isso que Jesus ele vai falar que quando o monte se levanta, se você tiver fé, você vai simplesmente dizer para esse monte sair da frente. Porque quando você está vivendo pela fé, que já existe em você, os problemas surgem, aparecem e os seus sentimentos mudam e um dia você está feliz, outro dia você está triste, outro dia você acorda, eu vou conquistar o mundo, outro dia você acorda, eu sou nada, eu não estou valendo nada. E aí Jesus fala, se você tiver fé, mesmo assim você vai poder dizer para os problemas saírem da sua frente.
Porque a fé não está baseada naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê. Romanos 5, 1, 2 vai falar: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, Romanos 5, 1, 2, o apóstolo Paulo responde onde a nossa fé está baseada, onde a nossa fé está firme. É esta graça na qual agora estamos firmes. A nossa fé está firme sobre a graça. A nossa fé não está firme sobre você, ou sobre mim, ou sobre uma igreja, ou sobre uma denominação. A nossa visão, a gente não caminha em direção a ela baseado em uma direção dada por outra pessoa, senão pelo próprio Cristo, pela própria graça de Cristo, que vai como um chão sendo colocado aos seus pés, sustentado pela graça, e você vai caminhando em fé em direção à visão que Deus te deu. É a própria graça que sustenta a fé. A graça que veio através da morte e ressurreição de Cristo. Não é sobre você. É por isso que eu olho para os meus sentimentos, você olha para os seus sentimentos e fala: eu vou continuar porque eu estou sobre a graça de Cristo. Eu não estou sobre aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu olho, aquilo que aparece diante de mim como um problema. Não, isso não é nada, porque eu estou sobre a graça de Cristo. Eu estou sobre aquele que morreu e ressuscitou, e não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem nada mais poderoso do que isso. Quando damos um salto de fé, nós não caímos no escuro, no desespero, no que vai acontecer agora. Não, nós damos um salto de fé, nós caímos sobre a graça, e a graça permanece firme sobre os nossos pés e vai nos guiando até a visão que Deus tem para a gente. A morte e a ressurreição de Cristo foi o fator determinante, aquilo que trouxe a graça sobre a gente e faz com que os nossos pés permaneçam firmes. E não há nada mais real, mais vivo, não há nada mais poderoso do que a ressurreição de Cristo. Então a sua fé está embasada, sustentada naquilo que tem de mais poderoso no mundo, que é a ressurreição de Cristo. Por isso que não é o que pensamos ou sentimos, mas é nos firmarmos na graça. A graça não está nem aí para o nosso pecado. A graça simplesmente nos alcança, nos envolve, nos transforma, e é nisso que eu me firmo. A graça é suficiente e é nela que eu apoio a minha fé. É nela que eu apoio os meus pés para continuar caminhando em direção à visão que Deus colocou no nosso coração. É por isso que Deus vai continuar usando pessoas que são pecadoras. Porque não tem a ver com o seu pecado, ou não tem a ver com a sua santidade, ou não tem a ver o quanto você busca Deus. Tem a ver com a graça que está debaixo dos seus pés enquanto você caminha. E isso tem a ver com Cristo, isso tem a ver com Jesus. É por isso que Ele vai continuar usando a cada um de nós, assim como Ele usou no passado, que foram os heróis da fé, assim como Ele usou Elias, assim como Ele nos usa como juventude aqui em Campo Grande. Ele vai continuar usando a gente, porque o que sustenta a gente é a graça. O que sustenta os nossos pés é a graça de Cristo. E aí, a gente descobre que nós já temos fé, a gente descobre que o que sustenta a nossa fé é a graça, e Deus vai continuar nos usando. E isso é uma verdade que você tem que abraçar. Essa verdade de que Deus já veio sobre a sua vida e a graça já te alcançou. E não importa o quanto pecador você seja ou aquilo que você fez, a graça já está debaixo dos seus pés. Não importa. Não importa se você caminha ou não, a graça já está ali pronta para você saltar e caminhar em fé em cima dela em direção à visão que Deus te deu. E aí a gente já sabe que nós temos fé, nós já sabemos onde a nossa fé está embasada, como nós permanecemos na fé, precisamos permanecer na graça. E aí vem a parte, talvez, uma das etapas mais importantes que existem. Onde a nossa fé é provada. Porque às vezes a gente está caminhando em direção à visão que Deus nos deu, e a gente entende que é a graça de Deus, e a graça de Deus vem surgindo debaixo dos nossos pés como realmente pedras que a gente vai pisando e caminhando, mas às vezes nós usamos alguns apoios que nos sustentam em meio a essa caminhada. Às vezes nós temos algumas muletas que vão nos auxiliando. E existe um momento onde a nossa fé é provada, e existe um momento onde de fato essa fé é provada como genuína, porque a fé genuína é aquela onde eu caminho seguro somente na graça. Eu não estou apoiado em nenhuma outra muleta, que pode ser a ciência, o intelecto, que pode ser alguma coisa do meu estudo, ou pode ser os meus talentos, os meus dons. Existe um momento que essa fé é provada. E nesse momento, todas essas muletas caem por terra.
Nesse momento, tudo aquilo que nós nos apoiamos é jogado por terra. E se a gente não tiver sobre a graça, a gente cai junto. É o momento do sofrimento. É o momento da dor. Esse é o momento onde a sua fé é provada de verdade. Esse é o momento onde, se você não estiver só sustentado pela graça, você vai cair. Se você estiver sustentado por qualquer outra muleta, pelo seu dinheiro, por qualquer coisa, você vai cair. É quando nós passamos por momentos de sofrimento, por momentos de dificuldade, momentos de dificuldades reais, onde tudo que você recebeu de Deus, todas as palavras que você recebeu, toda a visão que Deus te deu, tudo aquilo é colocado em dúvida por causa daquele sofrimento. É quando você olha para a visão e o sofrimento vem, e as montanhas vêm e elas são grandes, elas são gigantes, e você olha para a visão e fala, está longe. E é nesse momento que a sua fé ela é provada se está sobre a graça ou não. Lá em Tessalonicenses 1:4, a gente vê Paulo falando: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Onde é que a igreja de Tessalônica perseverava e demonstrava a sua fé? Através das perseguições e tribulações. Quando as perseguições e tribulações vieram sobre a igreja, foi nesse momento que a fé dessa igreja foi provada. Que a fé dessa igreja foi realmente confrontada. E ela se manteve firme, porque ela tinha uma fé genuína. Ela estava apoiada sobre a graça. Enquanto o mar está abrindo, enquanto as muralhas estão caindo, enquanto está dando tudo certo, é fácil eu caminhar em fé. É fácil. Quando nós vemos os frutos e os resultados acontecendo, é fácil eu continuar caminhando em fé. Mas quando o dia mau vem, quando as perseguições vêm, é quando a nossa fé é provada de fato. Quando os resultados não acontecem, você caminha e você sabe que você está sustentado pela graça, em direção à visão que Deus te deu, e nada acontece, nada, parece que nada está acontecendo. É aí que a nossa fé é provada. É aí que Deus sabe se nós estamos sustentados somente pela graça de Cristo ou se temos muletas para nos acompanhar. E o mais interessante, e talvez difícil, é que a fé, ela nem sempre nos leva a caminhos bons. E talvez a maioria das vezes ela não nos leva em caminhos bons. Lá em Hebreus 11, 36 ao 40, não 38, 36 ao 40. Nós vemos o mesmo capítulo onde o autor de Hebreus começa a falar dos heróis da fé e começa a falar: Jacó fez isso, Jacó conseguiu isso, as muralhas caíram, os mares se abriram, as pessoas conquistaram nações, exércitos fugiram, fecharam bocas de leões. Através da fé eles fizeram isso. E aí no versículo 36 ele continua: outros, também através da fé, outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, da mesma maneira que o autor de Hebreus começa a falar daqueles heróis da fé que conquistaram coisas maravilhosas, ele começa a falar de heróis da fé que nem tem os nomes aqui, nem tiveram tempo de registrar o nome dessas pessoas, que foram para a morte, também por causa da fé, que caminharam em direção ao sofrimento por causa da fé. E muitos nem viram a visão que Deus tinha colocado na vida deles se cumprindo. Muitos nem conseguiram alcançar aquilo que Deus tinha prometido e falado: não, isso vai ser feito através da sua vida. Muitos nem conseguiram ver isso. Por quê? Porque a morte deles foi fruto para que a visão se cumprisse. Então, às vezes, nós caminhamos em direção à visão que Deus nos deu. E provavelmente, a maioria das vezes, o terreno vai ser ruim, os problemas vão ser ruins. E talvez você nem veja a visão que Deus tem colocado no seu coração. Porque talvez
o seu sofrimento e a sua morte é que vai gerar o fruto para que essa visão aconteça. Mas mesmo assim, essas pessoas caminharam em fé. E é uma fé que, se você parar para pensar, não tem lógica nenhuma. Como que alguém caminharia em direção à própria morte ou ao próprio sofrimento? São fés que eram embasadas e sustentadas somente pela graça, porque nenhuma pessoa, nenhum ser humano, no seu raciocínio correto, na sua sã consciência, iria caminhar para a morte, iria caminhar para o sofrimento. Ela ia pensar, não, ainda existem coisas para cumprir, eu não posso ir por esse caminho, senão por esse caminho eu vou morrer, existem coisas para se cumprir na minha vida. Mas nesse momento a fé delas foram provadas e elas estavam sustentadas pela graça, caminharam sobre a graça e foram em direção ao que Deus queria, e elas entenderam que mesmo o sentimento ruim da morte ou aquilo que vinha sobre elas não era suficiente para apagar a graça de Deus sobre a vida delas, naquilo que elas eram sustentadas, naquilo que elas caminhavam em direção àquilo que Deus tinha para a vida delas. Elas creram em Deus, creram na morte de Jesus Cristo acima de todas as coisas e caminharam em direção a isso, em direção à visão que Deus tinha para elas, mesmo sabendo que talvez a visão não fosse se cumprir. Abraão, que é o pai da fé, caminhou nessa direção e ele teve ali uma situação onde ele teria que sacrificar o próprio filho. E o filho que era a promessa de Deus para a vida dele, era a visão que Deus tinha dado para a vida dele. E através daquele filho, ele alcançar as nações da terra, para serem abençoadas essas nações da terra. Nesse momento ele falou, eu quero obedecer ao meu Deus, mesmo que eu tenha que matar o meu filho. Porque Deus vai dar o jeito dele, porque a visão é de Deus. Deus vai dar o jeito dele. Então mesmo que a gente caminhe em circunstâncias ruins, em momentos difíceis, Deus vai dar o jeito dele, porque não tem a ver com você. Tem a ver com o que Deus quer fazer através da sua vida. E Ele quer fazer através da sua vida, porque Ele já depositou fé sobre você. Ele já tem te dado uma visão e colocado no seu coração aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E Ele quer fazer isso. Então Ele vai cumprir através da sua vida. Mas nós precisamos ser sustentados pela graça de Deus para continuar caminhando e assim alcançar a fé. E é assim que nossa fé é provada. É assim que nós temos ali um momento onde, de fato, ou eu caminho pela graça, ou eu sou sustentado por outras coisas. E essa frase do Billy Graham tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ele fala assim, a coragem é contagiosa. Quando o homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então o que a gente precisa não é uma multidão de pessoas cheias de fé, caminhando em direção à visão que Deus nos deu. A gente só precisa de uma pessoa fazendo isso. Uma pessoa se posicionando e fala, eu vou caminhar e eu sou sustentado pela graça, eu vou em direção à fé que Deus tem para a minha vida. E quando essa pessoa fizer isso, todos os outros vão olhar e vão fazer, nós queremos fazer isso também. Nós vamos nos posicionar, nós vamos caminhar junto em direção a isso. Nós vamos fazer isso acontecer. Só é preciso um de nós ter coragem para que todos permaneçam firmes. Só é preciso você se posicionar na sua faculdade, na sua escola. Só é preciso você se posicionar na sua casa. Só é preciso você se posicionar no seu bairro e onde você está. Só é preciso você para que todo o resto das pessoas olhem e caminhem junto com você em direção à visão que Deus tem dado para a sua vida. E eu quero finalizar contando uma história do dia, não do dia, mas da noite mais difícil da minha vida. Foi a pior noite que eu já passei em toda a minha vida até hoje. Eu queria finalizar contando essa história para você. Em 2013 e 2014 eu tive a oportunidade de fazer um seminário em Minas. E quando eu cheguei nesse seminário, eu já tinha muito certo o que Deus tinha para a minha vida. Eu já tinha certeza do que Deus ia fazer através da minha vida. Eu já tinha a visão que Deus tinha me dado. E esse seminário ele dura 2 anos, é 2013, 2014 e no ano de 2015, se eu quiser fazer a parte prática, era opcional. E eu já fui para esse seminário em 2013 tendo a certeza absoluta que eu ia fazer a parte prática. Então eu ia ficar 3 anos estudando, 3 anos dentro desse seminário. E a parte prática, nesse 3º ano, ela poderia ser feita ou no Brasil, em alguns projetos que existem aqui no Brasil, no Ribeirinhos, no Sertão, ou poderiam ser feitos fora do Brasil, em alguns projetos que tinham parceria com o seminário do qual eu estudava. Um deles era no Haiti, em Portugal, Itália e Nepal. E quando eu cheguei no seminário, eu tinha certeza, eu vou fazer o 3º ano prático. Deus colocou isso no meu coração muito forte, Deus me deu uma palavra muito forte, Deus me deu uma visão muito clara de que eu faria o 3º ano prático no Nepal.
E eu fui em direção a isso. Eu lembro quando eu cheguei no seminário ali na primeira semana, uma das pessoas que já estava no segundo ano, ela virou para mim e falou, pô, tudo bem? E aí, beleza? Eu, beleza. Pô, e aí, você vai fazer missões, né? O curso de missões? Eu falei, vou e tal. E aí, você vai fazer o prático? Ele perguntou, eu falei, vou fazer o prático. Pô, mas onde você vai? Vou pro Nepal. Aí aquela pessoa, poxa, legal. Sabe quando a pessoa não acredita em você, quando você fala? Tipo, legal, vai lá. E aí eu fui pro Nepal e voltei. E quando eu voltei, eu encontrei essa mesma pessoa e ela virou para mim e falou assim, nossa, lembra aquela vez que você me falou que você ia pro Nepal 3 anos atrás? Na verdade, eu não acreditei em você. Mas não é que você foi? Eu falei, pois é. E aí eu fui pro Nepal. E em 2015, 28 de fevereiro, cheguei no Nepal com a equipe que a gente tinha do seminário. A gente ficou 2 meses lá, março e abril. E dia 25 de abril aconteceu um terremoto naquela nação. A gente estava lá. E foi, assim, inexplicável estar numa situação como essa. E aí eu estava numa igreja visitando. Eu estava com um irmão nepali, que era o Steven, que ele traduzia pra gente, falava inglês, português, nepali. E aí aconteceu o terremoto, coisa tremenda, a gente se jogou no chão, se reuniu com a igreja, fugiu das paredes, aí o terremoto parou, a gente se levantou, e isso eu estou contando bem rápido, tudo que aconteceu. E a gente subiu na moto e foi em direção à nossa casa, porque a gente queria encontrar o resto da equipe, só estava eu na igreja, para ver se estava todo mundo bem. Chegando lá, eles tinham saído da igreja, estavam numa plantação, e eles estavam com as pessoas que estavam dentro da casa também, que a gente se reunia, que era tipo uma célula, tipo uma igreja, todo mundo ali numa plantação, porque eles tinham saído correndo da casa e foram para esse lugar, e aí estava todo mundo bem. Aí aquele dia foi uma loucura, a gente foi para o hospital, foi um dia terrível, assim, foi um dia que eu vi muitas coisas acontecendo. Se eu não me engano, até então o último dado que a gente tinha era que mais de 200 mil pessoas morreram nesse terremoto. E a parte mais afetada do terremoto foi o centro, justamente onde tinha muitas montanhas, onde as pessoas viviam nas vilas e as pessoas não tinham nenhuma condição de construir casa, e tudo isso foi destruído, as pessoas perderam tudo. E foi um dia terrível. E aí, a minha primeira noite, após o terremoto, a gente não podia dormir em casa. A gente teve que dormir na plantação, a gente tirou os colchões, jogou na plantação, fez uma tenda improvisada, deitou ali, passou a noite ali, eu, a equipe e todo o pessoal que estava na nossa casa. A gente meio que adotou todo mundo, né? Vamos dormir junto aqui. Só que depois de um terremoto grande, existe o que eles chamam de aftershocks, que é algumas tremidas na terra. A terra continua tremendo bem pouco, e a gente está ouvindo um rumor de que teria um segundo terremoto ainda pior. Então a gente passou a noite toda deitado no colchão, e durante a noite a gente ficava sentindo assim, tremendo, como se o colchão fosse com massagem, sabe? Mas não era. E assim, a gente acordava toda hora. Mas essa não foi a pior noite da minha vida. A gente acordou, no dia seguinte a gente passou, deu tudo certo, a gente ajudou no hospital, fez muita coisa. E aí à noite, a gente ia voltar lá para nossa mansão, né? Uma tenda e os colchões para dormir. Começou a chover e choveu muito. Tudo que a gente tinha molhou. A gente ficou todo encharcado. A gente tentou pegar tudo, jogar para casa. A gente ficou na varanda de casa com tudo encharcado. E isso já era tarde, bem tarde. E a gente não podia dormir em casa, porque eu ainda continuo a tremer. A gente estava com medo de dormir em casa, porque a gente ouviu histórias de pessoas que dormiram e a casa caiu, enfim, e morreram. A gente não queria. E aí chegou uma picape da Meninas dos Olhos de Deus, o projeto da qual a gente trabalhava, com o tio Lucas. Chegou lá, nos salvou, falou, vamos dormir lá, porque a gente está num local que está de boa, é tranquilo. A gente jogou tudo da picape, tudo molhado, chovendo muito. A gente chegou lá e a gente viu uma quadra imensa, que tinha a telha de zinco, e todo mundo dormindo na quadra. A gente falou, pô, beleza, a gente vai poder dormir tranquilo aqui, em paz, tá de boa. Só que estava lotada a quadra e não tinha mais espaço pra gente, e só tinha um lugar pra gente dormir, que era um lugar fechado, do lado da quadra. Aí a gente foi para esse lugar, botou papelão no chão, deitamos todos molhados, e foi aí que eu passei a pior noite da minha vida, porque a gente estava com muito frio, totalmente desconfortável, e o chão não parava de tremer, e toda vez a gente acordava com susto, ficava em pé para sair correndo, porque a gente estava com medo de desmoronar aquele lugar sobre a gente. E aí a gente estava exausto, a gente não conseguia dormir, ficava toda hora acordando do susto, cochilava, acordava com a terra tremendo. E aí, na manhã seguinte, a gente se reuniu e a gente estava destruído. E a gente estava com muito medo, muito medo, porque começou a surgir boatos que ia haver cólera, né? Porque às vezes, como tem muita gente que morre, aconteceu isso no Haiti, não tem onde jogar os corpos, e aí começam alguns surtos, algumas coisas, epidemias acontecendo, e aí estava com essa epidemia, a gente já estava sem água, já estava sem energia, e a gente ficou com muito medo, e a gente se reuniu como equipe, e a gente
tinha uma visão muito clara que Deus tinha dado pra gente, mas a gente estava com muito medo. E a gente falou, o que nós vamos fazer? Porque nós temos a possibilidade de ir embora agora, se a gente quiser, ir para casa. E aí eu virei para a equipe e eu falei, olha, nós podemos ir para casa e nós estamos com muito medo, mas Deus nos deu uma visão. Deus colocou algo no nosso coração. E Deus colocou algo no nosso coração de que o nosso tempo aqui é até novembro, não é agora em abril. E por mais que a gente esteja cheio de medo e não saiba o que vai acontecer com as nossas vidas, a gente vai permanecer aqui até o fim. Porque nós estamos embasados na graça de Cristo. E ela é suficiente pra gente. E ela é suficiente. E por causa desse terremoto, as portas do Nepal se abriram e a gente alcançou lugares que a gente nunca iria alcançar se não tivesse acontecido isso. A gente alcançou vilas que nunca tinham ouvido falar de Cristo, porque a gente foi levar alimentos e medicamentos para essa vila e a gente encontrou ali pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E a gente pôde começar uma igreja ali e a gente conseguiu reconstruir casas de pessoas que perderam tudo numa outra vila, várias casas. E a gente pôde fazer muita coisa através da fé que Deus tinha colocado no nosso coração. E olha, não tem a ver comigo, porque eu tenho certeza que se fosse se apoiar no que eu penso, eu não decidiria ficar lá. Ou qualquer um de nós, foi apoiado na própria graça. E a nossa fé foi provada naquele momento, e a gente permaneceu firme, e a gente colheu os frutos da fé. E a gente completou a visão que Deus tinha pra gente naquele local. A gente colheu os frutos daquele local, e até hoje, frutos nascem naquele local por causa desse período que a gente passou ali, e não tem a ver com a gente. Não tem a ver. Porque nós somos pecadores, nós somos nada. Tem a ver com a graça de Cristo que está sobre nossos pés e que a gente caminha em direção à visão que Ele colocou na nossa vida. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar e finalizar. E eu quero compartilhar com você e orar junto com você a visão que Deus tem colocado para a gente. E eu quero dizer que nós precisamos de pessoas que permaneçam firmes e caminhem junto com a gente em direção a essa visão que Deus tem colocado pra gente aqui como igreja. Primeira Batista, juventude da Primeira Batista, culto de sábado. Deus colocou uma visão em nosso coração. E ela não tem a ver com a denominação batista, ela tem a ver com aquilo que Deus quer fazer nessa nação, nesse estado. Transformar a vida de pessoas. Deus colocou essa visão no nosso coração. E a gente quer caminhar, a gente quer pessoas que caminhem junto com a gente em direção a essa visão, firmes numa fé genuína na graça de Deus, sabendo que mesmo pecadores, mesmo errando, mesmo como líderes dessa igreja ou líderes de célula, ou você com seu irmão, você vai errar. Mesmo errando, Deus vai continuar nos usando, porque é por causa da graça dele. É por causa da cruz de Cristo. E é nessa graça que nós nos apoiamos e caminhamos em direção a essa visão. Então Deus tem nos dado uma visão. Nós queremos caminhar juntos em direção à visão que Deus tem nos dado. Essa visão é muito clara. É transformar uma geração de jovens que vivem nessa cidade, através da faculdade, das escolas, ou de qualquer lugar que a gente possa alcançar essas pessoas. Mas para isso nós precisamos estar firmes na fé, sobre a graça. E quando o dia mal vier, e ele vai vir, e talvez ele seja devastador, a nossa fé permaneça, os frutos permaneçam, porque é a graça que nos sustenta e não há nada mais poderoso que a própria graça de Cristo. E eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Comece a falar de Deus para que essa fé que já existe em nosso coração, que já foi depositada, assim como a gente viu, que essa fé possa crescer, que essa fé possa amadurecer, que essa fé possa ser transbordante, que essa fé ela venha chegar mesmo a lugares altos. Comece a orar isso. Essa fé já existe em nós, essa fé já foi colocada no seu coração. E que essa fé seja genuína, que venha os dias maus, para que essa nossa fé seja aprovada, para que a nossa fé seja sustentada somente por causa da graça. Deus, nós estamos aqui, queremos nos colocar diante do Senhor, dizer mesmo que nós somos nada diante do Senhor, nós somos pecadores, fracos, assim como todos esses heróis da fé que Hebreus fala, nós somos desse jeito. Nós às vezes nos apoiamos na nossa inteligência, no nosso dinheiro, nós às vezes nos apoiamos nos nossos sentimentos, mas Deus, nós queremos nos apoiar na graça de Cristo, na ressurreição de Cristo que veio sobre nós e na graça no qual nos caminhamos em direção à visão que o Senhor nos deu. Nós te pedimos que o Senhor gere em nós esse desejo de dar o primeiro passo, de que o medo não nos impeça, de que o medo não nos bloqueie. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha sobre nós, para que a gente possa ter mais entendimento sobre a sua graça e caminhe nisso, em direção à visão que o Senhor tem nos dado, em direção àquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, nós queremos caminhar sobre a tua graça, com uma fé genuína,
como a fé gerada no teu coração e derramada sobre nós, que a gente possa caminhar sobre isso e nada mais além disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra?